Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma atividade de matemática, a sequência didática, no livro Aprender Sempre, volume 2, quinto ano. Nós vamos fazer agora a página 93 a 95, a aula 1 da sequência didática. Festa na escola, hoje dia 29 de setembro de 2021. Informações sobre a escola. Então, o que vamos aprender? Nessa aula, vamos ler, escrever e ordenar números naturais. Silvana estuda em uma escola estadual, Professor Barroso, localizada no município de Guariba, interior de São Paulo. Este mês, a escola organizará uma festa para comemorar o aniversário de inauguração. Para iniciar as comemorações, Silvana pesquisou informações sobre a escola e o município. O município de Guariba se estende por 270 quilômetros e tem 39.021 habitantes. A distância até a capital, São Paulo, é de 338 quilômetros. A Escola Professor Barroso foi criada no dia 31 de janeiro de 1925 e atende alunos do ensino fundamental. Anos iniciais. Estão matriculados na escola 294 alunos. Com base nestas informações, responda as questões. Vejam, então, aqui no texto, né? Está falando de uma escola estadual, lá no município de Guariba, no interior de São Paulo. E aí ele fala, né, quantos quilômetros, quantos habitantes, a distância de São Paulo, né, quando que foi inaugurado, quando foi criada a escola, quantos alunos tem a escola, né? Então, vejam, aí vocês têm bastante informações. Volte ao texto inicial e marque as informações numéricas que encontrar. Em seguida, copie-as no quadro a seguir e ao lado de cada informação numérica, escreva o que ela corresponde. Então, voltando aqui ao texto, nós vamos procurar, se estende todos com números, tá? 39.021 habitantes. A distância de São Paulo é de 338. 31 de janeiro de 1925. 294 estudantes. Então, essas são as informações numéricas no texto. E agora nós vamos escrever aqui no quadro. Então, o primeiro, 270. O que ele indica? Ele indica a área, quilômetros quadrados. Então, esse 270 é a área, né? A área da cidade, tá? Quantos quilômetros quadrados, né? Ela tem? O município fica quanto, né? Em que área? Então, eles medem, né? Mediram a cidade, então nela ela tem 270 quilômetros quadrados. E aí o próximo número é 39.021. O que? São
números de habitantes, né? Número, né? Número de habitantes da cidade. E aqui, a distância, ó, já tá até falando, né? De São Paulo é de 338, então 338 quilômetros é a distância, então está medindo o quê? Ela indica distância. Depois vem dia 31. 31 indica o quê? O dia. E 1925? O ano, né? Então, 31 é dia, 1925 indica o quê? O ano. E 294 alunos. Então, numa escola, 294 alunos é o quê? A quantidade de alunos que possui. Quantidade de alunos, né? Certo? Opa, aí. Então, ficou assim. Agora escreva uma decomposição para o número que representa a quantidade de habitantes. Então, ó, número de habitantes, então é esse aqui, ó. Eu vou fazer uma decomposição desse número aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos escrever o número, ó. 39.021. Então, como que eu vou fazer essa decomposição? Aqui eu tenho a casa da unidade, dezena, centena. Aqui é a casa simples, tá? Depois, a cada 3, né, eu separo e eu venho para a casa da unidade de milhar. Unidade de milhar, dezena de milhar, certo? Então, aqui eu tenho o quê? 3 dezenas de milhar. Quanto é 3 dezenas de milhar? É 30.000. Mais quanto? Mais a unidade de milhar, que é o quê? 9. Unidade de milhar é 9.000. E agora aqui eu tenho o quê? 0 centenas, então não tenho centenas, né? Aqui, dezenas, 2 dezenas. Quanto é 2 dezenas? É 20, né? E mais uma unidade, certo? Então, eu fiz a decomposição da quantidade de habitantes do número de Guariba, tá? Posso fazer de outro jeito? Posso, vou mostrar no próximo, certo? Então, agora vamos para a página 94. Olha lá. Escreva por extenso o número citados no texto. Então, escrever por extenso é você escrever do jeito que você fala, tá? Lembrando que quando você passa de uma unidade, né, de uma casa, numa classe simples para a classe de milhar, ou da classe de milhar para a classe de milhões, então eu coloco o quê? O pontinho, tá? Então, vamos lá. 200 do jeito que eu falo, 294. Então, 294.
Agora, o outro, 1.925. 1.000, ó, a casa, unidade, dezena, centena. Quando eu mudo a classe, então eu coloco a vírgula, tá? Aqui, quando eu tenho pontinho, quando eu vou escrever, no lugar do pontinho é vírgula. 925. Aqui, 2010. 2010. Aqui, 39.021. 39.021, certo? Agora aqui, ó, 4. A professora Renata observou os dados que a aluna Silvana apresentou e completou com os números de homens e de mulheres que moram em Guariba, anotando na lousa os seguintes números. Então, vejam, a cidade, número de homens, tem 19.563 e o número de mulheres tem 19.458. Olha que pouca diferença, né? Ela pediu que os alunos escrevessem uma decomposição para os números que representam a quantidade de homens. Então, quer saber a decomposição, né, do número que representa a quantidade de homens. Além disso, solicitou que alguns alunos socializassem com a turma como a decomposição foi escrita. Eu pensei, a Ana, então escreveu assim. Eu pensei da seguinte maneira: 19.563, que é a quantidade de homens, né? 10.000 mais 9.000 mais 500 mais 60 mais 3. Então, qual que é o valor da unidade aqui? É 3. E o valor da dezena? Quanto é 6 dezenas? 6 dezenas é 60. Quanto é o valor de 5 centenas? Quanto é 5 centenas? 500. E o valor, quanto que vale esse 9? Ó, unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Então, é 9.000. E aqui eu tenho o quê? 10.000. Certo? Então, foi isso que ela fez. O Edmilson, ele pensou assim: 19.563 são o quê? 10 dezenas de milhar. Olha lá, unidade de milhar, dezena de milhar. Então, ele tem 10 dezenas de milhar, mais 9 unidades de milhar, mais 5 centenas, mais 6 dezenas, porque aqui eu tenho unidade, dezena e centena. Então, vai ficar 5 centenas, 6 dezenas e 3 unidades. E a Silvana pensou assim: 1 vezes 10.000, porque ele não vale, ó, 10.000, né? Então, 1 vezes 10.000 mais
9 vezes 1000, que é a unidade de milhar. 500 é quanto? 5 vezes 100, porque eu estou na casa da centena. Aqui é a casa da dezena, então dezena são a cada 10. Então, se eu tenho 6 dezenas, é 6 vezes 10. E mais unidade, unidade já fala né? 1 vezes 3 é unidade. Então, você tem esses 3 tipos de decomposição. Você concorda com as decomposições realizadas pelos 3 estudantes? Sim, né? Porque os 3 estudantes, eles fizeram a decomposição e todos eles representam a mesma quantidade. Ou seja, todos eles sempre são o mesmo número, 19.563, tá? Então, você concorda? Sim. Porque, então, toda vez quando a gente vai concordar ou discordar, a gente coloca o porquê, tá? Porque as 3 decomposições representam a mesma quantidade, né? Representam a mesma quantidade, certo? Ou seja, qual quantidade? 19.563. Todas elas falaram a mesma coisa, todas elas, né? Só que decompondo de maneiras diferentes, certo? Então, sim, porque as 3 decomposições representam a mesma quantidade, pode colocar, né? De maneiras diferentes, certo? Agora aqui, escreva uma decomposição para o número que representa a quantidade de mulheres que moram em Guariba. Então, eu vou pegar agora a quantidade de mulheres e vou fazer uma decomposição. Posso fazer essa ou essa, tá? Então, vamos fazer... vou fazer 2, se der para fazer a terceira ali, então vamos fazer. Primeiro, vamos colocar a quantidade de mulheres, tá? 19.458. 19.000 é o que, unidade, dezena, centena. Pontinho, unidade de milhar, dezena de milhar. Uma dezena de milhar é quanto? 10.000. Mais uma unidade de milhar, 9.000. Mais 4 centenas. Quanto é 4 centenas? 400. Mais 5 dezenas. Quanto é 5 dezenas? 50. E 8 unidades é 8. Aí nós temos aqui, 19.458. Vamos fazer outra também. Eu posso fazer quanto é uma unidade, uma dezena de milhar. É 1 vezes
10.000. Mais 9 unidades de milhar. 9 vezes unidade de milhar é 1.000, né? 1.000 vezes 9 vai dar 9.000. 400 é o quê? Ó, 4 centenas é 4 vezes 100, né? De centena. Dezena, dezena vem de 10, então eu tenho 5 dezenas. Então é o que? 5 vezes 10, mais e 8 unidades. Unidade é cada quadradinho, é aquele quadradinho, lembra, né? Então, é cada quadradinho. Então, é uma unidade. Eu tenho 8 vezes 1. Aqui, então, fizemos 2 decomposições. Então, dá para fazer a última. 19.458. Como eu posso fazer? Ó, eu tenho o que aqui? Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. Eu tenho uma dezena. Quanto é uma dezena? 10, não é? Então, eu tenho 10 dezenas do quê? De milhar. Certo? Mais 9 unidades de milhar. Ó, 9 unidades de milhar. Aqui eu tô falando 9 unidades de milhar. Mais, eu tenho 4, o quê? Centenas, né? Mais 4 centenas, esse ficou maior, né? Mais 5 dezenas, 5 dezenas e mais 8 unidades, 8 unidades. Não vai dar a mesma coisa, né? Olha lá. Então, todos esses tipos é uma decomposição, certo? Então, essas foram as atividades de hoje de matemática, da página 95, 94 e 93. Informações sobre a escola. É uma sequência didática da festa na escola, ok? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau!